Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, internautas que acompanham de casa essa liturgia, estimado diácono Sandoval, povo de Deus que se reúne para celebrar esta Eucaristia. A liturgia de hoje, desse sexto domingo do tempo comum, nos traz alguns ensinamentos tão importantes para a nossa vida, que precisamos compreender bem o que a palavra de Deus está querendo dizer. Na profecia de Jeremias, nós encontramos uma expressão que, quando a gente escuta, parece ser tão dura, né? Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Se nós levarmos em consideração ao pé da letra esta palavra, parece que todo ser humano não é confiável. Todo ser humano não é confiável. Na verdade, precisamos compreender o que a profecia está querendo dizer. Não é que o homem não seja confiável. O grau de confiança que devemos depositar no homem é um, e o grau de confiança que devemos depositar em Deus é outro. E o grande problema está aqui. Muitas pessoas vivem uma confiança exacerbada em si mesmo. Então não é porque o homem seja maldito, mas é porque ele, na sua fraqueza, ele começa a acreditar, a confiar em si mesmo, a confiar nas suas posses, no seu dinheiro, a confiar em suas forças, e por depositar tanta confiança em si mesmo, vai abandonando a Deus. E é justamente por isso a expressão: ele não vai ter prosperidade na vida. A segunda parte desse texto vai dizer: como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. O homem que abandona a sua confiança em Deus e passa a confiar em si mesmo, a confiar em suas forças, a confiar apenas nas ações humanas, ele vai atrofiar-se ao longo da vida. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Uma região salobra não gera vida. As sementes que são lançadas numa região salobra, elas morrem. E uma região desabitada, a expressão quer dizer, ali não há a habitação de Deus. Deus não habita nesses lugares. E se Deus não habita nesses lugares, não há vida. Se Deus não se faz presente nesses ambientes, então não há vida. É preciso discernir isso. E depois vem uma outra expressão que nós gostamos de ouvir: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aqui muda a coisa. Enquanto o homem que não confia, ele é maldito. Enquanto o homem que confia, ele é bendito. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. O homem que confia no Senhor, o homem que espera no Senhor, é aquele que vai produzir bons frutos. É aquele que constrói a sua vida e a sua vida vai gerar bons frutos. Quais são os frutos, caríssimos irmãos e irmãs, que aqueles que confiam no Senhor produzem? A paz, a harmonia, a alegria. Cria-se um ambiente favorável para se viver bem e feliz no seu ambiente familiar. É o perdão, é a compreensão,
é a caridade, é uma doação mútua para que o reino de Deus comece a acontecer. Então a palavra de Deus, logo na primeira leitura, nos faz esse grande questionamento: quem somos nós? Os benditos de Deus ou os malditos? Somos, caríssimos irmãos e irmãs, benditos se nós de fato estamos confiando a nossa vida em Deus. Como bem diz a expressão, cuja esperança é o Senhor. Quem é a esperança do homem bendito? O Senhor. Ele é a nossa esperança. Então, diante de um cenário que nós estamos vivendo no mundo, de tantas inseguranças, de tantas realidades de sofrimento, nós não podemos perder a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Nós, os cristãos, precisamos viver assim, enfrentando as dificuldades que a vida nos apresenta, enfrentando os desafios do cotidiano, sem perder de vista que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. É Deus que nos move. É Deus que vai nos capacitando diariamente para podermos superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas aqui, caríssimos irmãos e irmãs, é necessário o exercício da fé, para que possamos viver inclinados para o Senhor, para que possamos colocar o Senhor como centro da nossa vida, da nossa esperança. Nós precisamos ter fé, alimentar a nossa fé, sustentar a nossa fé no cotidiano. E aí precisamos buscar então meios e recursos que nos possibilitam a cada dia estar alimentando a nossa fé. A pandemia em que ainda estamos vivendo foi um tempo difícil, onde muitas pessoas fraquejaram na fé, onde muitas pessoas se distanciaram de Deus, onde muitas pessoas perderam essa confiança no Senhor e começaram então a viver um mundo de insegurança, de medos tão grandes que estavam paralisando. Graças a Deus, muitas pessoas estão começando a voltar para o Senhor. Muitas pessoas estão compreendendo que a vida deve continuar, e a vida continua de maneira bela quando nós estamos em plena comunhão com Deus e também em comunhão com os irmãos. O distanciamento social tão condenado pelo Papa Francisco, que é uma realidade diante da pandemia, não pode se tornar uma realidade na vida do cristão. Precisamos manter uma distância um do outro, mas que os nossos corações, que as nossas ações, que a nossa fé possa permanecer unida. Precisamos viver unidos nesse caminho que nos conduz ao Pai. O fato de estarmos um pouco distante devido ao contexto da pandemia não pode impedir que aconteça também um distanciamento da fé na relação entre os cristãos e principalmente um distanciamento entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Nós não podemos incorrer no risco de transferir a nossa confiança para o homem em detrimento ao amor e à misericórdia de Deus. Muitas pessoas viveram isso. Foi uma loucura esse tempo de pandemia. Muitas pessoas se desesperaram literalmente. Mas Deus permanece cuidando de nós, Deus permanece esperando por nós, e é necessário então, caríssimos irmãos e irmãs, compreendermos que sem Deus nós não conseguimos viver. Sem Deus nós não conseguimos estar de modo pleno, vivo de modo pleno. Haja vista quantas pessoas que tinham muito dinheiro, quantidades enormes de bens, morreram por falta daquilo que é gratuito, que é justamente o oxigênio, o ar que nós respiramos gratuitamente. O dinheiro de ninguém pôde comprar,
Muitas pessoas morreram, mesmo tendo muitos recursos. Muitos recursos. Aqui a gente lembra de um humorista famoso, que criaram vários recursos, mas não pôde, não teve como salvá-lo. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos chama a atenção, e diante dessas realidades que nós vivenciamos, a palavra de Deus está extremamente correta. Não podemos confiar no homem, não podemos confiar nos bens que o homem constrói nessa terra, porque tudo depende de Deus, tudo depende de Deus. Usufruir dos bens com sabedoria, usufruir dos bens com bastante discernimento, isso é próprio do ser humano. Prender o nosso coração a essas coisas e depositar a nossa confiança nisso é justamente perder a intimidade com o Pai, é se distanciar de Deus e se aproximar cada vez mais de uma realidade que vai nos sufocando e nos tirando a vida em plenitude. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje, nas bem-aventuranças, e aqui é interessante percebermos que a maneira como Lucas apresenta esses ensinamentos de Jesus, enquanto em Mateus a gente vê as bem-aventuranças, que é o chamado Sermão da Montanha. Aqui Jesus desce da montanha e faz esse sermão, esses ensinamentos na planície, em meio aos seus discípulos e uma grande multidão que o esperava. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E Jesus olha para aquela grande multidão e começa a ensiná-los, começa a semear no coração daquele povo a esperança e o discernimento do verdadeiro caminho que deve ser feito. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ou seja, o coração desses pertence a Deus, e a sua pátria, o seu lugar que eles aspiram e um dia irão morar, é justamente o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Então Jesus vai semeando no coração daquele povo a esperança de uma vida nova, a esperança de uma vida nova. E o reino de Deus é justamente, caríssimos irmãos e irmãs, essa experiência de vida nova. Então, ir construindo a vida em detrimento de pertencer ao reino de Deus é se perceber justamente nesse caminho, o caminho dos pobres, o caminho dos que passam fome, o caminho dos que choram, mas que todos possam viver nessa firme certeza e esperança que nós viveremos um dia de modo pleno lá na eternidade. Então o discurso de Jesus hoje, os ensinamentos de Jesus é orientando todo esse povo, essa grande multidão, a viver na perspectiva de uma vida futura. As dores e os sofrimentos que hoje passamos serão recompensados lá no futuro. Precisamos enfrentar os momentos difíceis hoje, mas sem perder de vista que teremos um dia a recompensa. Por isso, não é nos permitido nos desesperar diante das faltas que hoje o mundo nos oferece. Nós não podemos nos desequilibrar diante das faltas que o mundo hoje nos oferece, porque nós não pertencemos a esse mundo. Tudo que nós temos ou construímos, tudo isso vai ficar aí. Se a gente tem muita coisa, mais apegados seremos. Se nós não temos nada, mais livres seremos para perseguir então esse caminho apresentado pelo Senhor. Mas se temos alguma coisa, que possamos então cultivá-la, mas sem prender o nosso coração a ela. Por isso então, Jesus vê aquela grande multidão e começa a ensiná-los a valorizar aquilo que de fato é importante.
uma verdadeira experiência com Deus, abrir-se a esse chamado que Deus nos faz para uma vida plena e reconhecer, caríssimos irmãos e irmãs, que quanto menos nós temos aqui na terra, mais alcançaremos no céu. Então, precisamos viver assim. Por isso, Jesus não só anima, exorta e leva aquela multidão a compreender o caminho apresentado por Ele e o reino que Ele tem apresentado, mas também Ele se volta para alguns e diz: ai de vós agora que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. E ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Tem muitas pessoas que precisam escutar esses ais de Jesus. Precisam abrir os ouvidos e o coração para compreender o que Jesus está querendo falar. Preciso, caríssimos irmãos e irmãs, ter atenção a todos os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos viver bem, encontrando o caminho para uma vida que nos espera lá no futuro. Vida essa que São Paulo corrige a comunidade de Corinto, onde tinha um grupo de pessoas que estavam semeando a dúvida acerca da ressurreição. A pregação dos apóstolos e o ensinamento da igreja é que Cristo ressuscitou e todos nós ressuscitaremos um dia. Mas surgiam dentro da comunidade de Corinto algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição e começaram então a disseminar dentro da comunidade esses ensinamentos contrários à nossa fé. Por isso São Paulo, quando teve conhecimento, exorta e chama a atenção de toda a comunidade. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo perecem. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, Paulo quer tirar da comunidade essa dúvida que foi semeada. Cristo ressuscitou. A nossa fé é justamente nessa vida nova apresentada por Cristo após abandonarmos esse mundo e ir em direção ao Pai. Então nós não podemos viver nesse mundo duvidando da ressurreição do Senhor, apesar de que existem muitas pessoas ainda que diz que nada, quando nós morrermos, tudo isso vai acabar. Não existe mais vida do outro lado, não, isso é ilusão. Um cristão, um católico, jamais pode pensar assim. Jamais pode viver a vida desacreditando dessa grande graça que é a ressurreição do Senhor. Primeiro que nós conhecemos a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras nos mostram como se deu a ressurreição de Cristo, como São Paulo fez a experiência do ressuscitado, como todos os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Então, nós não podemos duvidar. Por isso que Paulo fica preocupado com aquela comunidade e chama a atenção para que possa tirar do meio daquele povo esses pensamentos errados. E aqui foi com relação à ressurreição do Senhor. Mas entre nós, caríssimos irmãos e irmãs, quantas outras realidades contrárias à nossa fé nós vivemos? Quantas realidades contrárias aos ensinamentos da igreja, à sucessão apostólica e ao magistério da igreja nós vivemos, ou muitas vezes nós ensinamos?
Precisamos conhecer mais a nossa fé, precisamos conhecer mais os ensinamentos da igreja e os ensinamentos de Cristo Jesus para colocar em prática. Se eu tivesse tempo, falaria muito mais sobre esse tema aqui hoje, mas a gente sabe que precisamos conduzir a Eucaristia, que logo mais teremos outra missa. Mas é preciso amadurecer na fé, amar a nossa igreja, conhecer os ensinamentos da igreja e colocar em prática. Hoje celebramos o envio dos nossos catequistas. São responsáveis para ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens a verdadeira e sã doutrina da igreja. Não podemos ensinar a partir daquilo que eu acredito. Eu preciso ensinar a partir daquilo que a igreja ensina. Eu não posso dar uma interpretação qualquer aos ensinamentos da igreja e começar a ensinar essas crianças, jovens e adultos. Eu preciso conhecer o pensamento da igreja e ser fiel ao pensamento da igreja. Ensinar aquilo que a igreja ensina e viver aquilo que a igreja ensina. Os catequistas são responsáveis pelo futuro da nossa igreja. Os novos cristãos que irão estar exercitando a sua fé lá na frente, eles passam justamente por esses encontros de formação. Então, se a gente não conhecer a nossa fé, não conhecer a nossa doutrina e ensinar bem as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes e adultos, eles vão viver a fé de qualquer maneira. E existem muitos temas que existem aí na sociedade que não está de acordo com a prática da igreja. E, infelizmente, muitos pais concordam com os pensamentos lá fora e ficam questionando os ensinamentos da igreja. Quantas pessoas discordam da postura da igreja diante de alguns temas que são apresentados na sociedade? Mas, caríssimos irmãos e irmãs, maldito o homem que confia no homem. Enquanto as leis, enquanto os ensinamentos são produzidos por homens lá fora que querem desvirtuar a fé dos cristãos, a igreja permanece intacta no seu ensinamento. Por isso, os catequistas precisam amar a igreja. Por isso, os catequistas precisam amar a Cristo e conhecer a igreja. Não se pode ser catequista sem conhecer a sua doutrina. Não se pode ser catequista se não conhece o catecismo, se não ler o catecismo da igreja, se não conhece os pensamentos morais, os ensinamentos sobre a moral que a igreja tem. É perigoso, porque às vezes vão estar ensinando aquilo que a igreja é contra, vai estar semeando no coração das crianças a dúvida ao invés da fé. E todos nós somos chamados a viver a dimensão do catequista da igreja. Não só aqueles que foram instituídos, convidados para cuidar de um grupo de crianças, mas todos os pais, todos os cristãos, na sua vida, ele precisa ser um bom catequista, testemunhar verdadeiramente o Cristo Jesus, com a vida e com os ensinamentos, principalmente dentro de casa. Devemos tomar muito cuidado como nós estamos conduzindo a nossa vida familiar, porque às vezes viemos para a igreja, participamos do mistério que estamos celebrando, mas em casa nós não estamos colocando em prática aquilo que nós aqui cremos, aqui professamos. Precisamos levar para dentro de casa os ensinamentos da igreja e começar a corrigir aquilo que o Papa Francisco tanto condena, o mundanismo que tem entrado em nossas famílias e destruído justamente a fé e a verdadeira comunhão com o Senhor. O mundo é perigoso. As realidades desse mundo querem destruir aqueles que buscam viver uma vida santa. Devemos, caríssimos irmãos e irmãs, como filhos da luz, continuar cuidando dos nossos e sendo instrumento na vida de todos, para que todos encontrem verdadeiramente o caminho do Senhor. Peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós e que possamos viver bem a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.